Aula 23, livro 6, física 4, página 73, a gente vai fazer as questões de impulso e quantidade de movimento. E a nossa primeira questão, ela diz para a gente o seguinte: a figura ilustra a sequência das principais etapas no arremesso de uma esfera de metal feito por um atleta. O gráfico a seguir mostra o módulo do impulso resultante sobre a esfera no intervalo de 0 a t. A força resultante da esfera no intervalo de 0 a t tem uma intensidade média igual a... Vamos olhar aqui o gráfico. Nós estamos tendo o gráfico do impulso pelo tempo. Muito bem, mas eu já sei que o impulso é a força que eu aplico sobre um objeto durante um determinado intervalo de tempo. Então eu posso aqui te dizer que essa força vai ser um impulso sobre o tempo. Tá, professor, mas eu quero a força média. Show! Então a gente vai ter a variação do impulso pela variação do tempo. Tio Augusto, então essa força média, ela vai ser dada para a gente por quanto? ...180, que é meu impulso final, menos 0, que é meu impulso inicial, por 3 menos 0. Meninada, eu vou te falar que a gente está tendo uma força de 60 newtons, o que nos remete à alternativa C. Vamos para a segunda. Observe o gráfico a seguir, que indica a força exercida por uma máquina em função do tempo. Admitindo que não há perdas no sistema, estime, faça uma aproximação em newtons por segundo, do impulso. A impulsão aí seria o impulso fornecido pela máquina nesse intervalo de 0 a 105 segundos. Muito bem, o que é que nós temos aqui? Nós vamos observar que quando eu tenho um gráfico força em função do tempo, o impulso é numericamente igual à área. Então a gente pode pensar aqui em fazer, por exemplo, a área do triângulo e a área do retângulo, ou trapézio e retângulo, como você achar melhor. Então eu vou te dizer aqui que nesse caso o impulso, já que eu tenho um gráfico força vezes tempo, o impulso vai ser numericamente igual à área do nosso gráfico. Então eu vou te falar que o impulso, Augusto, quando é que eu posso usar a área? Só quando for o gráfico força em função do tempo. Então aqui eu vou te falar que eu vou ter base 5 vezes a altura, isso sobre 2, 120 menos 20, 100, mais, aí aqui eu vou te falar que eu vou ter base 105 vezes a nossa altura, que é 100. Aí eu vou te falar que eu vou ter 50 mais 10.500. Logo nós vamos ter um impulso de quanto, meninada? 10.550 força vezes tempo, newton vezes segundo. Nós temos a resposta correta, alternativa B. Vamos à próxima. Uma esfera de massa 50 gramas. Opa, cuidado aqui com a história dessas massas em gramas. A gente vai botar esse negócio aqui para quilo, você só deixa grama, questão de calor. Ela está totalmente submersa na água, contida em um tanque presa ao fundo de um fio, como mostra a figura. Em dado instante, o fio se rompe e a esfera move-se a partir do repouso para uma superfície da água onde chega 0,60 segundos após o rompimento do fio. Considere que enquanto a esfera está se movendo no interior da água, a força resultante sobre ela é constante, de intensidade 0,30 newtons, direção em vertical e sentido para cima, portanto é o empuxo.
E aí eu quero saber qual é a velocidade em metro por segundo com que essa esfera ela vai chegar lá no fundo do nosso recipiente. Muito bem. O que é que nós vamos ter aqui? Eu já tenho a ideia do empuxo. E aí eu vou estar com a minha massa e a gente vai lembrar daquela história o seguinte. Impulso vai ser força vezes tempo. Porém, o impulso é igualzinho à variação da quantidade de movimento. Força vezes tempo, m delta v. Olha só, meninada. Ele está dizendo para mim que a força sobre ela, a força resultante, olha, ele já me deu aqui empuxo menos peso, tá? Falei de empuxo, mas se é a resultante já é o empuxo menos peso. Então, tio Augusto, cadê a minha força resultante? 0,30 newtons. Quanto tempo vai durar essa história? 0,60 segundos. Cadê a nossa massa? 50 gramas. Então eu vou falar para você que eu tenho 50 dividido por 1000 para botar isso em quilograma. Vezes a velocidade inicial, final menos a inicial que ele fala para a gente que é 0. Ó, vamos dar uma simplificadinha aqui e 2 zeros vêm para cá. Então eu vou te dizer que 18 é igual a 5 vezes V. Tudo bem, meninada? E aí, Augusto, quem é que eu vou ter minha velocidade? 3,6 metros por segundo. Nós temos como resposta correta, meninada, letra C. E, professor, esse 3,6, o 6 está tão feinho, arruma, vamos arrumar. Showzinho, bebezada, tranquilo, vamos lá para a próxima. Um garoto está brincando com seu skate em uma superfície plana e horizontal. Para movimentar o skate, a partir do repouso, ele apoia seu pé esquerdo sobre o brinquedo com o seu pé direito, exerce uma força horizontal no solo para trás. Impulso constante, né? Então a variação da quantidade de movimento aí constante. As intensidades das forças que o garoto exerce sobre o solo e a respectiva força de reação está representada no gráfico a seguir. Considerando a massa do sistema garoto mais skate igual a 50 kg e desprezando todas as forças dissipativas, ao final de 3 segundos, quero aqui, depois de ter recebido 2 impulsos, a velocidade do garoto será. Mais uma vez aqui, meninada, a gente vai usar o teorema do impulso e da quantidade de movimento. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Agora, observe que eu vou ter que fazer por partes. Primeiro eu apliquei uma força constante de 50 newtons até atingir uma determinada velocidade em 1 segundo. Aí depois disso minha força ficou igual a 0. Fiquei com velocidade constante. Depois disso, só a partir daquela velocidade eu dei um segundo impulso. Então eu vou fazer essa questão em 2 trechos. Vamos lá. Força 1 vezes o intervalo de tempo 1 vai ser m delta V1. A força foi de 50 newtons. E o gráfico me diz que ela foi aplicada durante 1 segundo. A massa do garoto é 50. E esse garoto ele começou do 0. Então eu vou te falar que a velocidade ao final desse primeiro impacto seria de 1 metro por segundo. Aí vamos novamente. Augusto, o impulso novamente igual à variação da quantidade de movimento. A força 2 vezes o tempo 2 vai ser m delta TV2.
A gente colocou aqui 50 newtons, beleza. Então a força, o gráfico me mostra que é a mesma. De 2 a 3 segundos também é 1 segundo. A massa do conjunto é 50, agora saca. É a velocidade final menos 1. Eita, Augusto, o que é menos 1? Porque ele já tinha dado um primeiro impacto. Vamos simplificar? Então eu vou te falar aqui 1 vai ser V menos 1, que é a nossa velocidade final, 2 metros por segundo, letra A. Show, bebezada? Um abraço, até daqui a pouco.